estamos aí com mais um EduCast Aprendiz. E essa semana nós estamos recebendo aqui um dentista, que é o Dr. Adriano Nascimento Nogueira, já com 16 anos de carreira, modificando o sorriso das pessoas e, é claro, melhorando a autoestima das pessoas. Doutor, obrigado por ter conseguido um espaço na sua agenda. Sabemos que não é fácil, né? Imagina. Para estar aqui com a gente falar de algo tão importante que é a saúde bucal e hoje, é claro, voltado para a criança e a influência da saúde bucal na aprendizagem da criança. Obrigado, doutor. Nossa, eu que te agradeço. A gente está numa cidade, Barbacena é privilegiada na saúde, né? A gente tem grandes profissionais aqui. E você me escolher, poxa, uma honra. Eu que agradeço muito pelo convite. Obrigado mesmo. Bom, como já falei, nós vamos falar sobre a saúde bucal voltada para a aprendizagem ali da criança, doutor. Como que pode influenciar, assim, o cuidar da saúde bucal lá na aprendizagem da criança? Sim, assim, eu vou te responder essa pergunta, eu acho que não dá para eu te responder objetivamente. A gente tem que pensar assim, no que não atrapalharia, né? Imagina, vamos pensar numa criança, ou até um adulto mesmo, a gente está com foco em crianças, vamos pensar numa criança com cárie, com dor de dente ou com algum outro tipo de problema. Isso vai atrapalhar tudo na vida dela. Só que ela está na fase escolar, né? Então, assim, o período que ela passa do dia dela na escola vai ser totalmente comprometido. Então, os problemas são inúmeros. Então, assim, não é só na aprendizagem que isso pode atrapalhar, mas na aprendizagem, a influência é 100%. A criança nunca vai conseguir ter atenção, ou se dedicar, ou se estar ali presente na atividade, seja ela qual for, seja numa educação física, numa aula de qualquer disciplina que você queira citar aí, ela não vai conseguir estar bem se ela está com um problema bucal, né? Bom, doutor, o senhor falou da cárie, mas, por exemplo, se a gente pensar naquela criança que está com os dentes todos estragados, ou alguns dentes já com esse tipo de problema, isso, na autoestima da criança, mesmo sendo uma criança tão pequena ali, isso pode influenciar no seu dia a dia, pode atrapalhar no seu aprender, na sua vida. Como que o senhor destaca isso? Sim, primeiro a gente tem que entender, Márcio, que a cárie é uma doença. É a doença mais prevalente no mundo, né? Ela tem suas causas, tem seu tratamento e tem também a prevenção. Então, assim, a cárie, ela pode, eu vejo assim, as duas grandes formas dela atrapalhar uma criança, já que o nosso foco é esse, primeiro, na questão da dor, que isso pode gerar dor e pode gerar uma influência negativa. E também, quando a gente fala na criança, a gente tem muita questão da parte psicológica, né? Você imagina uma criança com um dentinho da frente estragado, como que ela não vai ser vista pelos amiguinhos, né? E a criança é muito sincera, a gente sabe disso. Então, eu acho que essas duas grandes pautas aí, é a questão fisiológica da dor mesmo, e de como isso pode influenciar negativamente no aprendizado dela, e na parte psicológica também. A criança com os dentes estragados, você imagina esteticamente, né? Como que isso não é na cabecinha dela, o coleguinha apontando ou algo do tipo. E ela até mesmo olhando o coleguinha que está com os dentes ali bonitos, bem tratado, bem cuidado, isso acaba, né, na criança a autoestima ficar lá embaixo. Sem dúvida nenhuma. E aí é um círculo, né? Olha como que a autoestima já vai atrapalhar também, influenciando negativamente no aprendizado e na vida dela de uma maneira geral. Bom, como o senhor falou aí de cárie, que é um grande problema mundial, e se falando de criança, como prevenir, como cuidar? Bom, você já falou aí, a resposta você já deu. Eu não vou me lembrar aqui agora, mas eu tive a sorte de ser filho de uma universidade muito grande, né, que é o FMG, e lá eu tinha um professor que eu não vou me lembrar o nome dele, pelo tempo talvez, mas ele falava, na nossa disciplina de odontopediatria, ele falava o seguinte: os dentes estão na boca da criança, mas eles são dos pais. Então, assim, a gente sabe que infelizmente nem todos os pais têm essa informação. A gente estava falando antes aqui, hoje a informação é maior, mas infelizmente não é como a gente gostaria que fosse. Então, o segredo é prevenir sempre. Você consegue sim tratar esse tipo de problema, mas se você previne esse tipo de problema, você vai ter um ganho muito maior, né, Márcio? Então, a prevenção é a chave para tudo. Quando você fala em criança, a gente tem que pensar em dois grandes problemas aí. A cárie, que é o que a gente está falando aqui, e a maloclusão. Só traduzindo aqui para o pessoal, a maloclusão seria, de uma maneira mais
clara assim, seria os dentes encaixando errado, vamos falar assim. Que isso também vai, se a gente for entrar na fisiologia da maloclusão aqui, também vai acarretar uma série de problemas aí na vida da criança. E acaba afetando na aprendizagem. Não tenha dúvida. Doutor, bom, falando aí da cárie em si, a gente ouve muito assim, não dar doce para criança, não dar bala. Sim. Nesse universo, nesse mundo que nós vivemos hoje, sim, com o fácil acesso à bala, ao doce e várias outras guloseimas, sim, que a gente sabe que assim, atrai o olhar de nós adultos, que sabe das crianças, né? Proibir é a solução? Assim, eu conheço pais que são extremamente radicais com relação a isso. Eu não tive esse radicalismo na minha casa enquanto criança. A gente comia doce. A gente sabe o seguinte, se tudo em excesso vai te trazer problemas. Eu acredito que se você excede muito no doce, você vai ter outros problemas de saúde que são até mais complicados do que a cárie, se você pensar em excesso. Mas se você pensa no açúcar como o principal vilão, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a criança não precisa ser... Lógico que a gente não pode entrar aqui no viés da educação, né? Cada pai... eu não quero que o meu filho tenha experiência com açúcar. Ok. Mas a gente não pode culpar o açúcar por isso. Ele não é o grande vilão. Se uma criança come um doce, uma sobremesa ou algo do tipo, e depois ela pensa na escovação e na higienização, cara, não tem problema nenhum. Então, assim, eu acredito que o caminho não seja proibir. Eu acho que o caminho seja a educação dos pais, principalmente, para que as crianças elas já venham ali naquela disciplina da higienização bucal. Eu acho que é por aí. Bom, porque às vezes não adianta. Então, doutor, eu não vou dar o doce, nada que tem açúcar, ele come outras coisas de sal, mas eu não estou higienizando a boca. Então, não adiantou nada cortar o doce. Não adiantou nada. Porque a gente tem muito assim essa ideia de que a bactéria... Primeiro que as bactérias que causam a cárie, todo mundo tem na boca. Ela faz parte da microbiota bucal. E é normal que a gente tenha essas bactérias em boca. Só que se você proporciona um ambiente adequado para que elas se proliferem mais do que o normal, ou seja, você fornece alimento para elas ali, aí você vai ter uma série de problemas. E a gente está falando de cárie, que afeta a estrutura do esmalte, a parte dura do dente, né? Mas a gente vai ter outros problemas que afetam também a gengiva e os outros tecidos bucais. Mas eu acredito piamente que a proibição do açúcar, trazendo o açúcar como grande vilão, eu acho que não é por aí, Márcio. Eu acho que a gente não pode relativizar, né? Quando você está falando de criança, a educação da criança ela tem que vir ali, ela tem que compreender que ela pode sim comer o docinho, se for da vontade dos pais ali, né? Mas que ela tem que higienizar os dentes depois. E se ela comer uma batata frita, a mesma coisa. Se ela comer, sei lá, pensa aí, uma coisa que seja salgada, o raciocínio é o mesmo. Mesma coisa. Muito bom. E a partir de quando, doutor, que tem que começar a higienização da boca das crianças, mesmo ainda que não tem dente, eu não preciso higienizar as bocas? Sim, isso aí, eu não sei se a palavra seria essa, mas tem uma polêmicazinha aí, sabe? Como eu aprendi, a higienização, você tem que fazer com que seu filho sinta que limpar a boca e limpar os dentes é uma coisa natural, é normal fazer isso e ele precisa fazer isso. Então, ou seja, tem autores que dizem que você já tem que começar a higienizar as gengivas da criança para que ela compreenda que ter a boca limpa é bom, para que isso seja absorvido pela criança. Se você, desde o início, se os pais usam uma gaze para higienizar a gengiva, apareceu o primeiro dentinho, a gente tem escovas que são, não sei se a gente consegue depois a imagem, mas a gente tem escovas que são específicas para bebê, que você coloca no dedo, e aí isso vai estimular a criança, tem várias funções de limpar os primeiros dentinhos, mas também estimula a massagear a gengiva, porque a gente tem algumas complicações quando os dentes estão nascendo, né? A gente sabe disso. Umas crianças têm mais, outras menos, mas que tem algumas complicações, tem. Então, não tem uma idade específica para isso. A questão desde o início, o seu filho e sua filha, ele tem que isso não pode ser imposto para ele. Tipo assim, você não pode pegar o seu menino de 10 anos de idade e falar, você tem que escovar dente todo dia. Cara, se você não fez isso até agora, dificilmente você vai conseguir colocar isso na cabeça dele. Então, se você pega ele desde o início e mostra para ele que isso é uma rotina, é igual tomar banho, é igual fazer qualquer coisa da rotina dele, a chance de ter problema é muito pequena.
Então, assim, esse cuidado desde cedo, eu lembro que, assim, dos meus 2 filhos, sempre fizemos higienização lá de bebê, com a gás, molhada, limpando. Quando a gente começa desde cedo, assim, a tendência de nascer dentes saudáveis e melhores é maior. Sim, muito maior. Só tem um aspecto aí que a gente não consegue fugir, Márcio, que é a questão da maloclusão, porque isso aí tem uma carga genética. Então, assim, se o seu filho tem uma excepcional escovação, isso não impede que, se for para ele ter uma maloclusão, ele vai ter, e a gente vai ter que tratar isso de uma outra forma. Mas falando especificamente da cárie e das doenças periodontais, se você imprime isso na cabeça da criança desde o início, como você está citando o seu exemplo aí, a chance de você ter problema é mínima. Claro que pode acontecer, mas os problemas vão ser muito menores e muito mais fácil de ser resolvido. E a criança já cresce vendo você executando aquela higienização bucal, e a tendência dela não de se cuidar, depois que já tiver autonomia para cuidar de si mesmo, ela é maior. Você vai soltar a mão e ela vai. No consultório do senhor, qual que é a maior dificuldade com relação a esse cuidar da saúde bucal voltada para a criança? É difícil, Márcio, essa frase que eu te citei, que um professor meu falava muito isso, é difícil a gente embutir isso na cabeça dos pais, sabe? Porque é a mais pura verdade. Os dentes estão na boca da criança, mas a criança ela é totalmente dependente dos pais se a gente está falando nesse aspecto de higienização. Então, a grande chave, o que é mais complicado para a gente colocar na cabeça do pai é que ele precisa prevenir. Então, lá no Instituto, é uma regra que a gente tem. Você terminou seu tratamento hoje, automaticamente você já vai estar marcado dali a 4, 6 meses para você voltar. Então, se você está constantemente no dentista, a chance de você ter problemas cai muito, minimiza muito. Agora, se você correr, a chance de você acumular muitos problemas é maior, não tenha dúvida. Então, falando da principal dificuldade, é colocar isso na cabeça dos pais. Porque sentar na cadeira do dentista não é agradável. Acho que ele, realmente, infelizmente, ninguém gosta. O dentista já, ainda mais a criança. Sim, principalmente. Então a criança é tudo muito novo para ela. Dificilmente você vai conseguir fazer com que, dependendo da idade, claro, dificilmente você vai conseguir fazer com que ela se entenda que aquilo ali é uma coisa que vai ser benéfico para ela. Ela vai sempre enxergar aquilo do modo negativo. Lógico que eu vou estar entrando aqui na seara dos nossos colegas odontopediatras, eu não sou odontopediatra, mas existe uma série de questões psicológicas, tem técnica para isso, mas se você previne, não tenha dúvida que o seu sucesso, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. E é claro, falando assim para os pais, você preveniu, claro, você não vai gastar muito. Você está vendo, deu uma carizinha, se for deixando passar, quando vai cuidar, o preço está lá em cima, e aí não cabe no bolso. A tendência, o problema é só aumentar. Márcio, isso aí, a gente nem tinha citado nesse aspecto, né? Mas assim, financeiramente também, por que não? A gente tem que citar isso. Se você prevenir, é muito mais barato do que remediar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bom, doutor, o Sistema de Ensino Aprendiz, o Instituto Aprendiz Solidário, tem aí a creche Solidário Aprendiz, hoje atendendo a mais de 300 crianças. E o que a gente acha tão bacana é que assim, é a escovação dos dentes deles diariamente. As professoras vão com eles para o banheiro, todos os dias eles escovam os dentes no período que está na creche. Mas é importante que os pais façam isso em casa também, não só aqui dentro da creche, como aqui as professoras estão executando com muita qualidade essa saúde, pensando no todo da criança, porque sabe da importância da saúde bucal para o desenvolvimento da criança dentro de sala de aula. É fundamental que os pais façam isso em casa também, né? Sim, Márcio, aí talvez a gente vá estar entrando numa outra... Vamos pensar assim naquela questão da transferência de responsabilidade, sabe? Adriano, na minha concepção, eu não acho que é legal transferir para a escola uma responsabilidade que é minha. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os pais pensam assim. Então, é papel da escola? Eu acho que também. Não é só papel da escola. Mas principalmente dos pais, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas têm esse conhecimento ou essa cultura, ou vamos chamar aqui do que você quiser, mas assim, os pais, eles não trouxeram essa bagagem. Então, como que a gente vai também cobrar deles que eles transmitam isso para os filhos, né? Então, a gente fica meio que numa situação complexa ali. Eu entendo que o papel da escola, ele é muito... O educador,
ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Muito também porque às vezes os pais transferem para ele uma responsabilidade que não é dele. No caso da creche, por exemplo, como as crianças ficam em tempo integral, a gente sabe que naqueles horários ali a escola faz isso, as professoras fazem isso e com muito amor, muito bem feito, com muito carinho. Mas é importante os pais entenderem que assim, quando o filho estiver em casa, seja à noite quando chegou, de manhã antes de sair, assume ou sábado, domingo, feriado, quando a criança está com eles, que eles também façam esse trabalho de higienização das crianças, né? Assume isso é a bronca. Importante, Papai né? e mamãe têm papel fundamental nisso aí. Bom, doutor, para a gente encerrar aí o nosso EduCast, falando da saúde bucal, qual que é a orientação principal para todo esse cuidado? Bom, eu acho que se a gente fosse resumir esse papo todo nosso aqui numa palavra, Márcia, essa palavra seria prevenção. Prevenir é melhor, mais barato, mais cômodo, mais tudo que você pensar de bom do que remediar. A gente não está falando só de odontologia, mas como a gente está falando especificamente disso, então se você previne, se você busca o seu dentista, se você tira as dúvidas que você tem com o seu dentista, se você busca serviço, quando você precisar, lógico que vai precisar algum dia, se você dá preferência para prevenção, cara, você vai reduzir muito as chances de você ter problema. Então, a chave é prevenir, não tenha dúvida. Gente, fica aí, a gente vai encerrando o nosso EduCast dessa semana e, claro, não esqueça, como o doutor acabou de falar, prevenção é a melhor solução para o cuidado da saúde bucal das nossas crianças, do seu filho, da sua filha, e tenha certeza que cuidando da saúde do seu filho, dentro da sala de aula, o retorno vai ser maior, a aprendizagem dele vai ser muito maior. Doutor Adriano, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Passou tão rapidinho aqui nosso assunto, com tanta coisa para explorar, mas a nossa finalidade é levar informação. É levar um pouco mais. Acho que a gente conseguiu abranger legal aqui. Para as crianças, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Sistema de Ensino Aprendiz. Lá tem a nossa caixinha de perguntas. O que você gostaria de que nós trouxéssemos para o EduCast Aprendiz? Inclusive, doutor, a gente já pensava em fazer aí algo voltado para a criança. E este assunto da saúde bucal veio de uma pessoa que nos acompanha nas redes sociais, sugeriu buscar algo voltado aí para a saúde da criança, voltado à escovação. Então foi uma sugestão, a gente já pensava, via a sugestão, e hoje nós estamos aí levando para você. Muito obrigado a você que deu a sugestão, e você também pode mandar aí na nossa caixinha de perguntas o que você quer que a gente trabalhe aqui no EduCast Aprendiz. Nós vamos ficando por aqui, muita paz e até o próximo EduCast Aprendiz.